Então vamos começar a aula com uma breve introdução dos conceitos básicos de inteligência artificial, terminologia, né? E nada mais justo do que começar a aula definindo o que é inteligência, né? A gente tem que parar para pensar que o conceito de inteligência é um conceito extremamente importante para nós, seres humanos, né? Nós nos autodenominamos de Homo sapiens, né? Homens sábios, e é justamente por causa dessa inteligência. E por milhares de anos nós tentamos entender como é que a gente consegue pensar, raciocinar, o que nos torna diferente de outras espécies, né, em relação ao quanto a gente consegue avançar no aprendizado. Então a gente pode definir previamente inteligência como a habilidade de obter e aplicar novos conhecimentos ou habilidades, né? Então o ser humano tem essa capacidade de observar, entender um fenômeno, aprender com ele e, o mais importante, extrapolar, né? Ou seja, eu entendi algum conceito, eu consigo pegar esse conceito e transportar para outra área de conhecimento. Isso é algo muito importante para que o desenvolvimento ocorra, né? Então, em resumo, nós somos inteligentes porque conseguimos aprender, avançar, aplicar, né, e desenvolver. Então a gente pode pensar nisso tudo como separar como, por exemplo, processo de pensamento ou raciocínio, né? E claro que tudo isso parece muito abstrato, porque realmente não existe ainda uma definição formal, e acredito que nunca existirá, né, do que é inteligência, né, o que consideramos algo como inteligente. E o conceito de inteligência artificial, né, o campo de inteligência artificial, ele é um campo de pesquisa muito recente, né? Ele já tem cerca de 70 anos, mas ele é muito mais novo do que outros campos como física, química, matemática, né? E ele tenta modelar a inteligência de forma computacional, né? Então ele quer entender e construir agentes inteligentes. Ah, e claro, assim, dada a abrangência do termo inteligência, existem diversas categorias de estudo nessa área de inteligência artificial, né? Então, a gente pode pensar, dividir, né, essas áreas em racionalização ou comportamento, né? Então, eu quero pensar em inteligência artificial no sentido de que o computador tem que ter um raciocínio ou o computador tem que ter um comportamento, seguir um certo comportamento, né? E junto disso a gente também pode pensar a performance, né, o desempenho do computador, ele é comparável de um ser humano, né? Ou ele tem um desempenho de algum objetivo que eu quero atingir, então possivelmente acima de um ser humano. Então a gente pode combinar esses dois conjuntos para falar assim, olha, uma das categorias é o estudo de máquinas que pensam de forma humana, né? Então pensam de uma forma parecida com os seres humanos, né? E isso tem a ver com o estudo de como que o ser humano pensa, de como que é formada a inteligência, o aprendizado do ser humano. Essa área levou, por exemplo, ao começo dos estudos de redes neurais, né, que talvez tenha começado nesse sentido,
da palavra inteligência artificial, mas depois migrou para outros sentidos, né? Eu posso pensar também no estudo de inteligência artificial como o estudo de máquinas que agem de forma parecida com humanos, né? Então, é a arte de criar máquinas que desempenham funções que requerem inteligência com o desempenho de um ser humano. Então, eu quero máquinas que imitem, né, o ser humano. E do outro lado, da parte de racionalização, né, então eu posso pensar a mesma coisa. Olha, eu quero construir máquinas que pensem racionalmente, né? Então, ou seja, máquinas que conseguem observar o ambiente, fazer decisões que são razoáveis, né? E não necessariamente iguais à do ser humano, pois o ser humano nem sempre age racionalmente e nem sempre age de forma correta, né? E aqui eu quero que a máquina seja melhor que o ser humano nesse sentido. E também, finalmente, a categoria de máquinas que agem racionalmente, né? Que é a inteligência computacional, que estuda agentes inteligentes, ou seja, agentes que geram ações que são racionalmente aceitáveis, que são interessantes para o problema que eu estou tentando resolver, né? Então, pensando um pouquinho no comportamento humano, tem o famoso teste de Turing, né? Que tem o objetivo de tentar construir um agente inteligente que consiga se passar por um ser humano, né? Ou seja, tente nos imitar. E o teste é o seguinte: será que ele consegue enganar seres humanos? Esse teste de Turing geralmente é pensado em forma de robôs de chats, né, que conversam através de linguagem natural com seres humanos. Então, você começa a conversar através de um chat com algum agente, você não sabe se isso que está conversando contigo é uma pessoa ou um agente, e você tem que falar: não, isso aqui eu sei que é um robô, isso aqui não, isso aqui é um ser humano, né? E se por acaso um algoritmo de inteligência artificial conseguisse passar por um ser humano, ele passou no teste de Turing, né? Eu vou reproduzir um vídeo de uma espécie de teste de Turing diferente, em que foi feito um campeonato para tentar criar agentes inteligentes que imitam seres humanos durante uma partida de videogame. Então, nesse vídeo nós temos várias telinhas aqui de ou jogadores humanos ou agentes inteligentes jogando o jogo Doom, né, um jogo clássico. E a tarefa, né, dessa competição é tentar adivinhar quem é o ser humano e quem é a máquina, né? Então veja que assim, o desempenho dos jogadores é muito parecido. É extremamente difícil você tentar ver quem que é a máquina, quem que é o ser humano, porque provavelmente pegaram seres humanos que são bons jogadores de Doom, né? Então isso cria uma dificuldade, né? Então depois assistam o vídeo, eu vou colocar aqui o link para vocês seguirem esse vídeo e tentem adivinhar qual que é, né, o jogador humano e quem que é os robozinhos, né? Eu não sei dizer se tem um ou mais robôs jogando. Então, continuando, né, com a outra categoria, né, de inteligência artificial, que é o raciocínio humano, né? Então, aqui o objetivo eu quero replicar a inteligência humana. Então, eu preciso entender como é que o aprendizado, a inteligência funciona, né? Isso se baseia muito em estudos de ciência cognitiva, né? Que eu não quero simplesmente criar um agente
que gera uma resposta correta para certo problema, mas eu quero que ele siga uma mesma linha de raciocínio de um ser humano. Isso é muito explorado, por exemplo, em, em algoritmos que são conhecidos como General Problem Solvers, né? Que resolvem, seriam agentes que resolvem problemas genéricos. Então eles não necessariamente são soluções específicas para um problema, mas ele é uma solução geral que consegue resolver qualquer problema que é dado, apresentado para ele, né? Então essa é uma área bem interessante, né, para a parte de inteligência artificial, porque é nela que a gente tenta entender como é que o raciocínio funciona, e uma vez que a gente entenda isso, ele pode permitir avanços enormes, né, na área de inteligência artificial, porque a gente passa a ter a capacidade de replicar o conceito de aprendizado. Uma outra uma outra vertente, então, é o raciocínio lógico, né? Então, eu quero criar máquinas que tenham um raciocínio lógico capaz de gerar provas irrefutáveis, né? Então, eu quero modelar conceitos de lógica no computador de tal forma que, ao apresentar um teorema para ele, por exemplo, ele consiga gerar uma prova concreta, correta e irrefutável daquele teorema, né? Então isso aqui é muito explorado na área de lógica, de silogismo, né? Que estuda padrões para estruturas de argumentos. E finalmente... não, isso é continuação, né? Então é só para complementar. Então a expectativa que a gente tem desse tipo de estudo é que eu tenho algoritmos que conseguem resolver problemas usando linguagem lógica. Então seria uma forma de modelar o raciocínio através do estudo da lógica que foi criada pelos seres humanos, né? Então, usando uma notação criada por seres humanos, a gente modela uma espécie de inteligência, né? Só que essa área apresenta muitos problemas no sentido de nem todo problema está muito bem formulado, contém incertezas que não permitem que a gente tenha uma resposta concreta utilizando apenas a lógica básica, né? Então isso necessita que a gente incorpore outros elementos na linguagem. E o problema de escalabilidade também é uma área que demanda um poder de processamento e de armazenamento e de memória muito grande, né? Talvez atualmente a gente consiga retomar avanços nessa área. E vamos então finalmente para o último, que é o conceito de agente racional, né? Então, um agente racional ou agente inteligente, né, é aquele que age e reage, né? Então, ele tem uma ação, tem uma reação de acordo com o que o ambiente apresenta para ele, com o único objetivo de obter o melhor resultado, né? Então, são algoritmos de inteligência artificial criados para ter um desempenho acima do ser humano, para auxiliar na resolução de problemas, né? Então veja que são problemas que não necessariamente contêm uma resposta correta, né? Mas o agente deve gerar uma ação que seja a melhor possível dentre o que temos de conhecimento do problema. Então, algumas definições básicas que vão acompanhar a gente durante o curso, né? Então, o que é ser racional, né? O que representa um ser racional, né? É quando eu consigo atingir o máximo
de uma ou mais metas pré-definidas, né? Então é diferente de um raciocínio baseado em um conhecimento parcial, incompleto de um ser humano, que ele age de acordo com não só raciocínio, mas também sentimento, né? Então, um agente racional, ele tem esse objetivo muito claro, que eu quero atingir o melhor resultado possível de alguma meta. E a racionalidade são quais decisões eu tomei, né, para atingir aquele objetivo, sem pensar no motivo daquela decisão. Então veja que o racionalidade aqui está relacionado diretamente a ações, e não a razão de eu ter tomado aquelas ações. E finalmente a utilidade como a gente define, uma função que mede a qualidade de alguma ação ou solução, né? Alguma ação que eu tomei ou uma solução que eu criei. Ela guia o nosso objetivo, né? Então, em resumo, você criar um agente racional significa que você criou um agente que maximiza a utilidade esperada para aquelas ações que ele toma. Tá? O próximo vídeo eu vou passar rapidamente por uma breve história do campo de inteligência artificial, para depois começar com novos conceitos.